Olá pessoal, seja bem-vindo ao Física em Casa. Agora nós vamos entrar numa discussão muito importante no que diz respeito ao vetor posição, tudo bem? Logo mais a gente vai definir o que de fato é um tensor métrico, certo? Que está muito relacionado com a superfície a qual nós queremos trabalhar, certo? Vamos pensar aqui no que seria exatamente a posição, ou vetor posição, né? Vou colocar aqui, vetor posição. Veja, eu posso pensar aqui na representação do espaço euclidiano do meu vetor, certo? Agora a gente já vai trabalhar com bases, né, elementares, né? Então no caso aqui eu já vou pensar numa base E3, uma base E1, uma base E2, tudo bem? Certo? E a princípio eu vou pensar que aqui ainda é Z, X e Y, certo? Tradicionalmente falando, né? Caso o que trabalhamos como padrão dentro do espaço euclidiano. Vou traçar aqui meu vetor posição, certo? Ele está ali identificando ou localizando um ponto, tudo bem? Certo? Veja, como é que eu posso representar esse vetor posição dentro desse espaço euclidiano? Então, meu vetor posição é facilmente representado por uma componente x na direção E1, mais uma componente y na direção E2, mais uma componente z na direção E3, certo? Contra variantes, tudo bem? Bom, uma das coisas que a gente vai tratar como definição é que a gente pode obter o valor, a expressão dessas bases elementares pela seguinte forma, né? Uma base elementar contravariante é a derivada parcial do meu vetor posição em uma dada coordenada generalizada, né? Vou chamar de xi, tudo bem? Veja, vamos trabalhar no que diz respeito à coordenada generalizada. Para mim obter, por exemplo, o E1, eu faço a derivada parcial em relação a x1, certo? Sobre o meu vetor posição, certo? Quem é x1? x1, no meu caso, o x1 pode ser, por exemplo, igual a x, tranquilamente, certo? Quem seria o x2 neste caso aqui? O x2, vou colocar aqui, ó, v2, derivada parcial, vetor posição, x2. O meu x2, nesse caso, ele vai ser exatamente igual a y, assim como o x3, no caso seria a minha base elementar 3, seria a derivada parcial do vetor posição na coordenada x3, certo? Então meu x3 seria exatamente a minha coordenada z, tudo bem? Mas veja, essas coordenadas, cujo índice tem 1, 2 e 3, são coordenadas generalizadas, certo? E que elas podem ter uma correspondência com outra coordenada. Por exemplo, em coordenadas polares, por exemplo, certo? Ou melhor dizendo, em coordenadas cilíndricas, porque aqui no caso eu estou trabalhando com 3 variáveis, coordenada polar é só 2, né? Cilíndricas, tá? Eu tenho o quê? Cilíndrica eu tenho o quê? Que o meu x1, é uma questão de exemplo, o meu x1 ele já vai ser o quê? Ele já vai ser interpretado como o meu ângulo θ, tudo bem?
ou melhor dizendo, vai ser minha variável R, tá? Esse meu R, x2 vai ser meu ângulo θ, e meu x3 vai ser quem? Vai ser minha coordenada z, né? Coordenadas cilíndricas, né? No caso, estou desenhando o cilindro aqui. Eu tenho basicamente uma coordenada polar aqui com uma certa altura, né? A superfície, né? Ela é uma coordenada polar e vai, né, se distribuindo em uma certa altura, certo? Então aqui eu tenho, né, um R, no caso, um R a considerar, certo? Um ângulo θ e uma certa altura z. Tudo bem? Então tem 3 coordenadas aí a considerar. Então veja, tratando-se de coordenadas generalizadas, elas podem ser tanto uma coordenada, no caso, como a gente está trabalhando no espaço euclidiano, pode ser exatamente x, y e z, por exemplo, ou pode ser r, θ e z, coordenada cilíndrica. Se for em esférica, pode ser r, θ e φ, certo? Então, dependendo da conveniência, o x1, x2, x3, x4 podem ser exatamente a coordenada a qual nós queremos trabalhar. A gente pode fazer essa mudança direta, tudo bem? Certo? De maneira que a gente pode ir trabalhando aqui, ó, se eu for pensar que x1 é o próprio x, né? Se eu derivar o vetor posição em função de x, eu tenho o quê? Só olhando para cá, né? Vou fazer aqui, ó, em função de x. A posição é o quê? X elementar 1 mais y elementar 2 mais z elementar 3. A derivada parcial em y e em z são iguais a zero. Eu vou derivar somente em x. Então, derivada de r em função de x vai ser o próprio elementar 1. Certo? Ou seja, no caso aqui, ó, o x1 é o próprio x. Certo? Da mesma forma, o x2 é o próprio y. Da mesma forma, o x3 é o próprio z. Então, aqui se eu derivar em y, né? É só pensar que aqui é y. Isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser 0. Aqui vai me dar só o elementar 2. E da mesma forma, se eu derivar em z, eu vou ter elementar 3. Certo? Então, dá muito certo isso. Mais lá na frente vocês vão ver que essa definição dá muito certo, ou quem sabe a gente possa até verificar a possibilidade de provar isso, tá? Mas uma coisa é muito importante. No que diz respeito ao vetor posição, certo? Uma vez que eu defino que a derivada parcial de r em uma coordenada qualquer, certo? Eu posso expressar esse vetor posição da seguinte forma: r, eu vou até colocar aqui, não, deixa eu apagar, vou colocar aqui, vou colocar um logo, quem é r? O r, ele pode ser exatamente quem? Pode ser exatamente, eu posso exatamente substituir essas quantidades aqui, ó. Mas por enquanto eu não vou fazer isso, tá? É conveniente que eu faça um tratamento, por exemplo, infinitesimal, certo? Se eu pensar, por exemplo, em derivar o vetor R, uma vez que essas bases são bases canônicas dentro do espaço euclidiano, certo? Eu vou ter uma quantidade elementar dx, dy, dz. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma quantidade elementar, que é uma derivada, né, sobre R, vai ser a derivada em x elementar 1, mais a derivada em y elementar 2, mais a derivada em z elementar 3. Tudo bem? Certo? Agora sim, eu posso substituir no lugar das bases essa quantidade
de derivação parcial. Aí fica como? Quantidade elementar em R vai ser... Eu vou só mudar a ordem aqui, vai ser derivada. O E1 que é quanto? Derivada em R. Em X, dx, mais derivada em Y. Vai ser d de R em função de Y, dy, mais, no lugar de elementar 3, derivada parcial do vetor posição, certo? Em relação a z, dz, certo? Só como tem ali, não é problema, né? Veja, nós nos deparamos, veja, dentro da interpretação de um vetor, nós chegamos em uma expressão que é típica de superfície, tudo bem? Então, no caso dessa expressão ser semelhante a uma superfície, a gente pode considerar que o vetor posição ele pode representar uma superfície. Olha só o que eu vou falar. Ele pode representar uma superfície no espaço R4, certo? No espaço R4, mas a gente não vai entrar com detalhes, porque de fato não dá para a gente representar no R4, certo? Mas é como se R fosse identicamente igual a uma superfície representada no espaço R4, tudo bem? Olha só. Mas a gente não tem como representar geometricamente, certo? Mas uma coisa que é interessante é que ele pode ser representado na forma de superfícies, tá? Na forma de superfície, tudo bem? E se for necessário a gente expandir, a gente pode até expandir também, tudo bem? Porque o vetor ele é uma combinação linear, dependendo da quantidade de orientações que ele tem, de coordenadas, ele vai ser sempre uma combinação linear, certo? Então, para cada base elementar, eu posso substituir essa derivada parcial e ele vai sempre representar uma superfície naquele espaço, independentemente de qual espaço, tudo bem? Mas é uma coisa que a gente não vai entrar com muitos detalhes neste curso, tudo bem? Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. Como é que a gente pode representar isso em notação indicial? Que essa minha quantidade infinitesimal dr pode ser dada pela derivada parcial de uma xi, certo? Do vetor posição dx, o que, pessoal? Dxi, tudo bem? Então aqui veja que a gente se repete, né, a coordenada y, z, se tiver outra, w com w. Então aqui sempre vai se repetir também. Isso aqui exatamente é uma soma, né? A gente vai fazer uma soma aqui e pode promover a expansão em índices, por exemplo, nesse caso aí de 1 a 3, certo? E representar o meu vetor, no caso minha quantidade infinitesimal do vetor posição, certo? O que mais eu posso falar? Isso aqui é muito importante, tá? E só para uma questão de recordação, eu vou só destacar aqui. Por exemplo, uma superfície no R3, né? Superfície no R3, só para reforçar mais o que eu falei, ZXY. Então, pensar que eu tenho uma esfera aqui, né? Uma esfera aqui, que é só uma parte dessa esfera, certo? Tudo bem? Veja, uma quantidade infinitesimal dz que vai projetar, né, em um ponto independente aqui, xy. Se eu for projetar no ponto z,
certo? Essa quantidade infinitesimal dz, ela é exatamente dada pelo quê? A derivada parcial de z em relação a x, dx mais derivada parcial de z y dy. Então, no caso, no R3 é basicamente isso, certo? Então, no R4 a gente faz uma expansão um pouco maior, tá? A gente faz uma expansão a mais aqui, série de coordenadas, tudo bem? E a gente pode obter, neste caso aqui, através da seguinte superfície, né? Z ao quadrado mais y ao quadrado mais x quadrado é igual a r ao quadrado. Isso aqui trata-se de quê? De uma esfera, certo? Uma esfera. Tudo bem? Isso aqui no R3, mas como eu falei para vocês, o vetor posição ele pode ser representado dessa forma e pode ser pensado em uma superfície representada no R4, por exemplo, no R4, semelhantemente a isso, tudo bem? E de modo geral eu posso representar na forma inicial, como essa aqui, certo? Tudo bem? Veja, como é que eu posso trabalhar com essa quantidade aqui de maneira a fazer um produto interno sobre ela mesma, certo? Então, basicamente, como essa quantidade aqui é típica de superfície, certo? São quantidades específicas do meu espaço vetorial. Então, se são quantidades específicas do meu espaço vetorial, são contravariantes, certo? Então, de maneira que isso aqui vai ser identicamente igual. Como? Bom, vamos pensar que a dr, eu vou colocar conjugado, que é para representar que é um covetor, certo? É escalar, praticamente um produto escalar, certo? Produto escalar com essa própria quantidade infinitesimal do vetor posição. Isso aqui vai ser exatamente o que? Vai ser, veja, só buscar aqui minha notação inicial, vai ser derivada do vetor posição de xi dxi, que aqui no caso vai ser conjugado, certo? Conjugado, escalar. Agora eu vou só trocar o índice, né? Isso é derivada parcial do meu vetor posição xj dxj. Então veja que eu mantive aqui as coordenadas contravariantes, no caso a componente contravariante do meu vetor dr, tá? E eu só conjuguei ali de fato a representação do vetor, tudo bem? Então para manter a identidade da superfície, eu tenho que manter essa componente, no caso a componente contravariante, tudo bem? Posso organizar isso aqui fica como? Estrelinha, dr, vai ficar derivada dxi. Isso aqui é um produto escalar, né? Derivada em r dxj, certo? Eu vou jogar dxi dxj, perfeito? Eu tenho esse resultado aí por interpretação de superfície, tudo bem? Isso aqui é importante. Agora vamos fazer outra interpretação. Vamos fazer agora como a gente vinha trabalhando, certo? Então veja, essa quantidade dr, né, um produto interno entre essas quantidades vai ser o seu covetor com o seu vetor,
tudo bem? Um dx i, eu vou colocar embaixo. E aí, certo? Isso aqui é minha covariante. Escalar com agora minha contravariante. Dx j e j. Tudo bem? Veja. Vou organizar aqui, vai ficar dx i dxj e i escalar e j. Tudo bem? Só inverter ali os índices, mas é teoricamente a mesma coisa, tá? A gente está acostumado a trabalhar com a variante j, né? Mas é a mesma coisa. Veja, por enquanto a gente ainda não vai trabalhar com delta, porque isso aqui é exatamente uma delta, né? Covariante contra variante é uma delta, tá? Aqui é o meu complicador. Por quê? Porque os índices aqui, ó, estão todos em cima, que são contravariantes. Aqui eu tenho uma covariante, certo? Então, o que eu faço para subir o índice? Eu utilizo quem, pessoal? Eu utilizo a métrica, certo? Como a gente já vinha trabalhando em vídeos anteriores. Então, a métrica, eu vou fazer subir esse índice. Então, eu vou gerar uma métrica aqui, índice I embaixo, dx k, ó, o k já subiu, então vou colocar um k bem aqui. Perfeito? Dx j, isso aqui é uma delta I j. Tranquilamente pode ser assim, tá? Da mesma forma, I vira j ou j vira I. Perfeito. Agora eu tenho que olhar para cá, ó. Eu tenho quantidade de j e I, certo? J e I. Então eu vou atuar a delta sobre a métrica, certo? Sobre a métrica, de maneira que tudo que for I vira J. Tudo bem? Tudo que for I vira J, certo? Então aqui, ó, tudo que for I vira J, é só a métrica que está somada aqui, né? Isso aqui está somado também, mas eu vou atuar em cima da métrica. Tudo que é I vira J, vai ficar JK dx k, e eu vou manter o J aqui. Tudo bem? Uma coisa que eu esqueci, né? Aqui na componente I, estrelinha também, tá? Isso aqui é estrelinha. Eu passo estrelinha, que é estrelinha também. DXI estrelinha. Certo? Interessante colocar essa estrelinha aí. Certo? Aqui o meu DXI é estrelinha. Então aqui estrelinha. Quando converteu aqui, isso aqui ficou estrelinha. Certo? Tudo bem? O que mais? Ficou estrelinha aqui. Certo? Bom, veja. Uma das coisas que para deixar bem tranquilo para a gente interpretar é justamente o quê? Que a métrica JK, opa, deixa eu só tirar isso aqui. Aqui eu estou trabalhando com I e J, né? Então aqui eu vou ter que dizer que K é igual a I, tudo bem? Dizendo que K é igual a I, eu tenho que JI dx estrelinha I dx J. Pronto. Essa quantidade aqui, ó, é igual a essa quantidade aqui. Tudo bem? De maneira que a métrica é exatamente igual a
toda essa quantidade aqui, ó. Ou seja, eu posso obter a métrica através da derivada parcial do vetor posição em uma coordenada, derivada parcial do vetor posição em coordenada semelhante ou em outra coordenada, certo? Vai depender da distribuição dos índices aqui, para ver se tem ali um cruzado entre coordenadas ou não, dependendo do tipo de transformação que você queira fazer, certo? Então vou colocar bem aqui o resultado, vou apagar aqui essa questão da superfície. Logo, a métrica Ji, certo? É dada pela derivada da posição em relação a xi, estrelinha, produto interno com essa outra quantidade aqui, derivada em xj no vetor posição. Tudo bem? Então, é dessa forma que podemos calcular. Como é que a gente vê nos livros, né? A gente vê nos livros que basicamente é só inverter, né, o que a gente vinha trabalhando também, quantidades covariantes, contravariantes, certo? Quantidades covariantes, contravariantes. A gente pode pensar também em inverter o índice IJ. Então, tudo que é I vira J ou vice-versa, certo? Então, esse aqui vai ser exponente J escalar exponente I. Tudo bem? Essa inversão de índice se deu bem aqui, né? Porque geralmente a gente trabalha com J aqui. Mas, enfim, dá o mesmo resultado, certo? Só aí é invariante, né? Tudo bem? Então, a todo momento que você for fazer uma transformação de coordenadas, ir para uma coordenada, sair de uma para outra coordenada, né? Você já pensa no tensor métrico, certo? Já pensa em calcular o tensor métrico ou buscar a expressão do tensor métrico, porque é algo específico de superfície, certo? Veja que a gente veio de uma interpretação de superfície para chegar nesse resultado, certo? Então é algo específico da superfície a qual você quer realizar a transformação, tudo bem? Logo mais a gente vai ver, no caso, a representação do tensor métrico em coordenadas polares, em coordenadas esféricas, em coordenadas cilíndricas, certo? A gente vai ver várias representações do tensor métrico, certo? Ele poderá ser muito importante futuramente, por exemplo, para calcular, por exemplo, o divergente, né? Ou estabelecer o divergente em coordenadas polares, esféricas, cilíndricas, certo? Qualquer outro tipo de superfície, tudo bem? Trabalhar com rotacionais vai ser importante também para estabelecer algumas identidades vetoriais. Então, é extremamente importante a questão do tensor métrico, tudo bem? Então, por hoje nós ficamos por aqui no que diz respeito ao vídeo de hoje, certo? E logo em seguida a gente já vai fazer a aplicação sobre essa quantidade tão importante dentro da análise tensorial. Tudo bem?